Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E assim, piadas à parte sobre o herói da Marvel, né, o Cavaleiro da Lua, das suas semelhanças com Batman, dos seus gadgets, que até é um pouco parecido, o personagem realmente vai muito além disso. E com o personagem ganhando uma série só dele, sob o selo da Marvel Studios, muita gente vem querendo saber mais coisas sobre esse personagem. E a ideia desse vídeo é trazer uma das sagas que foi mais elogiada aí do Cavaleiro da Lua nos últimos anos, que foi uma fase dos quadrinhos dele, então escrita pelo Jeff Lemire, e que serve como uma ótima introdução pro personagem. E assim, essa saga vale muito, mas muito a pena. Então nós vamos conferir ela completinha hoje, tudo isso depois da abertura. E galera, só antes de começar, né, o assunto principal desse vídeo, você já sabe, né? Hoje você vai deixar aí o seu Lua like e também o seu Lua comentário. Deixa aqui nos comentários se você já conhecia esse personagem do Cavaleiro da Lua, tá ansioso pela série, e se você conhecer essa saga que a gente vai contar hoje. Bom, mas primeiro nós vamos explicar quem que é esse tal Cavaleiro da Lua, o herói mais perturbado da Marvel. Criado nos anos 70, Mark Spector é um militar que decide usar suas habilidades para virar um mercenário. A sua vida muda completamente quando, numa missão no Egito, ele recebe a visita do deus Khonshu, que o transforma no Cavaleiro da Lua, um avatar da divindade egípcia. Ele retorna para os Estados Unidos decidido a combater o crime. Como Batman, ele tem muita grana e usa seus gadgets no combate ao crime. Mas as semelhanças param por aí, porque ele tem múltiplas personalidades e também habilidades sobre-humanas do deus egípcio. E bem, eis que em 2016, o premiado roteirista Jeff Lemire assumiu os quadrinhos do Cavaleiro da Lua. E uma das propostas do roteirista era entrar realmente de cabeça na cabeça do personagem. Ele queria desenvolver as nuances dessas múltiplas personalidades do herói e como isso impacta, a mente dele. A trama do quadrinho começa com o Mark Spector, que é a personalidade principal do Cavaleiro da Lua, preso em um sanatório, onde ele é torturado, dopado e levado a crer que o Cavaleiro da Lua é fruto da sua imaginação. Bom, então bora começar essa saga que muitos colocam aí como uma das melhores do Cavaleiro da Lua. E o mais importante dela é que você não precisa conhecer muito sobre o personagem. Essa é uma grande introdução para o personagem para depois você ir buscar outras sagas dele. Parte 1. Lunático. A história inicia com o Mark conversando com uma voz enigmática. Ele está em frente a uma tumba egípcia. Ele reconhece como sendo a mesma tumba onde ele ganhou seus poderes no passado. Essa voz fica dizendo que ele vai morrer e o fica guiando até um certo ponto dentro da tumba. O deus Khonshu está nessa cadeirinha. Ele diz que o Mark precisa renascer, e este aparenta estar confuso e não sabe quem é. Enquanto o Mark começa a colocar o capuz, Khonshu diz que ele deve lembrar. E nesse quadro vemos as ilustrações de todas as personalidades que o Mark já teve, como a do taxista Jake e o milionário playboy Steven. Só que depois que o Mark tem essa conversa dentro da cabeça dele, ele acorda e vê que está num sanatório. Só que o problema é que ele está muito confuso e não sabe como é que ele chegou até ali. E para piorar, esses funcionários aqui do local agridem o pobre Mark e fazem graça dele. O Mark parece saber que ele é o Cavaleiro da Lua, mas é ignorado e recebe tratamento de choque também. E olha essa loucuragem aqui. No momento de lazer do sanatório, o Mark vê na TV uma reportagem sobre o Cavaleiro da Lua detendo um criminoso, e isso choca. Um velhinho comenta que eles se conhecem já há algum tempo. Outra coisa que o Mark repara é que algumas pessoas nesse sanatório lhe lembram conhecidos de suas memórias. No começo da história fica implícito que talvez o Mark viveu muito tempo aí nesse sanatório e acha que é o Cavaleiro da Lua porque ele viu, esse herói lá na TV. Depois ele vai para uma consulta que parece ser diária. E para desgosto da psicóloga dele, ele diz que ele não se lembra de mais nada. Ela ouve do Mark que ele lembra das suas outras personalidades e da sua vida como o Cavaleiro da Lua. Mas a doutora Emmett diz que isso é uma desilusão, e ela joga várias verdades nele. Que ele tá ali faz 12 anos, que ele é um órfão que viveu a sua vida inteira em internatos. E ela mostra também um diário que ele escreve desde criança e fantasia em ser o Cavaleiro da Lua. Mais tarde naquela noite, ele conversa com Khonshu e vê que ele tem sim habilidades, pois ele roubou um lápis. Fazendo um traje de trapos do Cavaleiro da Lua, o Mark chama os guardas e vê o que parece ser a verdadeira face deles, que são esses chacais. E ele nocauteia os dois.
O Mark vai seguindo então a voz do seu deus egípcio até chegar no terraço do sanatório. E lá ele tem mais uma grande revelação. Ele vê a cidade de Nova York sendo invadida pelo deus Seth e suas tropas. Contudo, a equipe do sanatório detém o Mark antes que ele possa fazer algo. Enquanto ele se acalma, ele vê que essas pessoas não são chacais e sequer tinha uma invasão na cidade. E quando ele é levado de volta, o Mark se pergunta se ele é mesmo o Cavaleiro da Lua. O Mark é levado novamente lá para sua psicóloga. E ao contrário da primeira vez que ele estava mais confuso e tudo mais, agora ele tá certo de que ele é realmente um enviado lá de um deus egípcio. A Emmett diz que eles já tiveram esse tipo de discussão várias vezes. E quando o Mark é levado da sala dela, ele se refere à doutora como o deus egípcio Amut, o deus do julgamento. Aqueles guardas, gente finíssima, dão mais uma carga de eletrochoque no Mark, e ele novamente vai lá falar na sua mente com o Khonshu. A divindade explica a ele que onde eles estão não é na mente do Mark, e sim em um vácuo entre o tempo e o espaço. É onde essas divindades vivem, e olha só essa pirâmide aqui, a lá Pink Floyd. O Khonshu diz que a mente do Mark é fraca, e é por ela que os seus inimigos então estão tentando derrotar ele. E ele revela que há outros deuses menores lá, a mando do seu irmão Deus Seth, tentando então fazer o Mark ficar louco. A consciência do Mark é mandada de volta ao sanatório. E conversando com aquele senhorzinho Crowley, ele fala que para escapar desse local é necessário descer e não subir. E que naquela noite eles vão escapar. Junto com ele também está o francês, um aliado do Cavaleiro da Lua que o Mark lembra. Ele pede para que pegue os seus outros amigos, enquanto ele põe o traje do Cavaleiro da Lua. Que aqui, na verdade, ele virou o Senhor Lua. E juntos, eles começam a descer as escadas do sanatório e veem inscrições egípcias nas paredes. E esse caminho dá numa estação de metrô abandonada, coberta de areia, e para piorar, tem um monte de múmia ali. Mas a trupe do Cavaleiro da Lua não tá nem aí para essas múmias e começa a descer a porrada nelas. E parece que eles vão conseguir escapar e derrotar essas múmias até a doutora Emmett aparecer ali. A doutora que tá com essa cabeça de jacaré do deus Amut. Ela briga com o Mark dele ter roubado esse traje que ele fez no passado. O Khonshu aparece para o Mark e aponta o caminho. Ele grita para seus amigos irem lá e ele acerta um socão na doutora jacaré. Enquanto seus amigos escapam, o Mark é acertado com medicamentos e novamente ele vê a doutora e os guardas como humanos. Ela tenta argumentar com ele, mas o Mark nocauteia os guardas e injeta o medicamento na doutora, enquanto ele corre pelo corredor do metrô. O deus egípcio aparece novamente para o Mark. O cavaleiro realmente está bastante confuso e ele está achando mesmo que ele pode ser louco. A entidade diz para ele ceder sua insanidade para finalmente poder descobrir o caminho de volta. E se concentrando então em deixar esse lado mais insano dele assumir, ele começa a ver então paredes e vê um labirinto, com inscrições egípcias. Ele passa por alguns caminhos e se reencontra com seus amigos, mas parece ter chegado num beco sem saída. A Marlene, que é um interesse amoroso do Mark, acorda e diz que vai ter um preço. Um Anubis aparece para eles e lhes oferece passagem para atravessar por esse grande espaço. Mas há um preço, a alma de um deles. O Mark diz que não pode fazer isso, mas como a doutora e os guardas estão chegando ali, o velhinho Crowley oferece a sua alma, e assim, o Anubis aceita transportá-los daquele local. Eles ainda têm dúvidas sobre realmente onde eles estão, mas o Anubis deixa eles perto então de um portal que parece que vai levar eles de volta para Nova York. Mas infelizmente lá o amigão do Cavaleiro da Lua, o Crowley, fica lá na balsa do Anubis porque ele teve que pagar o preço com a alma dele. Só que quando eles chegam num bueiro que deveria levar à cidade, um monte de areia começa a cair. E quando eles sobem, eles veem a cidade dominada pelas forças do deus Seth. E essa pirâmide está no centro da cidade. Eles veem também que o sanatório está pertinho deles. Um policial os aborda na rua e fala para eles se abrigarem da chuva. O Cavaleiro da Lua fica confuso, pois ele está vendo só uma chuva de areia. Os seus amigos também parecem não estar vendo essa areia. Mas quando Mark soca esse policial, uma máscara cai dele, e ele vê o deus egípcio Sobek. E novamente aqui o quadrinho brinca com a nossa percepção de se confia ou não no Mark, se ele tá louco ou não. Contudo, quando esse policial se revela como esse deus jacaré aí, ele vai lá e mastiga um pedaço lá do francês e tira um pedaço dele, dá pra ver que realmente o Cavaleiro da Lua não tá louco. O Mark derrota ele, e nas palavras finais do seu amigo, ele diz que tá vendo o que ele vê. Quem também vê a chuva de areia agora é a Jena. O Cavaleiro da Lua carrega a Marlene enquanto eles fogem do sanatório.
eles veem um antigo restaurante da Jenna. E lá, a amiga do Mark começa a se lembrar mais da sua vida e que ela tem filhos. Só que assim como o Mark, ela não lembra como foi parar no hospital. Enquanto o Mark depois discute com o Khonshu sobre o que terá de fazer para derrotar o Seth, a Marlene acorda. Ela diz que quanto mais perto eles estão da pirâmide, mais clara sua mente fica. A Jenna decide ficar ali no seu restaurante esperando seus filhos ou tentando lembrar de algo, enquanto o Mark e a Marlene atravessam aquele mar de areia e vão até a pirâmide. A Marlene até acha curioso, né, que uma tropa do Seth tá atacando os dois. E o Mark acha que é porque eles querem que eles realmente entrem nessa pirâmide. E no caminho, os dois se lembram do romance que tiveram. Mas esse momento romântico é interrompido quando o Mark é acertado por um bumerangue em formato de lua crescente. E quem se revela ali é o Cavaleiro da Lua misterioso que nós tínhamos visto na TV. Ele chama a Marlene para seu lado e fala que ele está ali para protegê-la. O Mark começa a lutar com esse cavaleiro e o fere na barriga. Ele sai correndo com a Marlene e grita que ele é o Mark, antes dele perder a cabeça. E aí vem uma parte que é muito maluca, o que até combina com o tom dessa história. O Mark, enquanto tá perseguindo os dois, ele começa a mudar de personalidades e vê nessas realidades com a qual ele vivia antes. Primeiro, ele assume a identidade desse explorador espacial sendo perseguidos por essas criaturas na Lua. Depois, ele vira o Steven, milionário playboy. Ele fala com a Marlene usando uma fantasia e um set de filmagem. Ele é perseguido por aqueles guardas do sanatório e na próxima realidade ele é o motorista de táxi Jake. Ele consegue fugir dos guardas e finalmente encontra o deus Seth, mas ele tá todo machucado e foi preso ali. Isso é uma reviravolta, senhoras e senhores. Esse deus egípcio, o Seth, ele diz que a pessoa que o machucou e tá por trás disso tudo tá no topo da pirâmide. E quando o Mark finalmente chega lá, ele vê aquele outro Cavaleiro da Lua que tá sentado num troninho, só que ele tá machucado pelo ferimento de antes. E ele se revela como sendo o próprio deus Khonshu. O Mark fica confuso e grita que ele fez tudo que o deus egípcio pediu. Ele o conforta e o parabeniza por isso, mas revela algo. Ele vai precisar do corpo do Mark agora. Ele promete que vai acabar com toda a dor e a confusão da mente dele. Ele promete que Mark poderá descansar agora e que ele vai tomar conta do resto. Mas dessa vez o herói diz não e que nunca permitirá que o Khonshu o controle. Isso enquanto ele pula do topo da pirâmide para uma morte certa. Só que ele acaba acordando como Steven, com a Marlene do seu lado. Ela comenta que eles estão produzindo um filme e que teve uma cena de pirâmide na noite passada. Achando que tudo isso foi um grande pesadelo, o Steven fica alegre e parece que tá tudo bem. Parte 2: Encarnações. E aparentemente, né, o Mark conseguiu se livrar dessa prisão mental que o Khonshu estava colocando nele. E agora ele está vivendo como Steven, né, um grande milionário que está produzindo um filme do Cavaleiro da Lua. A Marlene está atuando nesse filme. E tem uma parte legal onde ela diz que eles estão explorando vários temas psicológicos através desse filme de super-herói. O Steven parece ter problemas com o ator que faz o Cavaleiro da Lua, que é o Mark, e também o diretor misterioso. Só que quando ele entra em um táxi, ele lembra da sua outra personalidade, do taxista Jake. E a história corta para ele agindo como ele. O Crowley aparece vivinho para falar com ele e tenta lembrá-lo do que eles passaram no sanatório. Contudo, o herói não lembra de nada. E o pior é que o velhinho diz que o Mark voltou para o mesmo local de onde saiu. Rapaz, mas essa história é uma confusão mesmo. E intencionalmente, né, pelo visto. E a história logo corta por Steven de novo com a Marlene, mas sem saber como é que ele foi parar ali. Ela revela que ele vem tomando remédios e que talvez ele esqueceu de tomar nos últimos dias. Eles vão depois para uma festa naquele mesmo sanatório, mas é porque o filme vai tratar de problemas psicológicos e está angariando fundos para isso. Nessa festa, aqueles guardas de antes são garçons, e para piorar, a Marlene revela que o Steven foi internado nesse sanatório no passado, e quando Steven fica ainda mais confuso, a sua companheira o chama de Mark, e quando ele atravessa uma porta, onde ele é um combatente espacial, o francês é o seu companheiro de nave e diz que o inimigo está vindo. Essa tropa combatente que o Mark faz parte são os Cavaleiros Lunares e que eles estão prestes a enfrentar os lobos espaciais que pretendem dominar a Lua. É uma mudança bem pequena de realidade, né? Aqui então, nessa personalidade, o Mark é um combatente, né, um general da resistência da Terra. Que aqui a humanidade ela foi chutada, né, da Terra, né, pelos lobos,
que são essas criaturas espaciais que agora querem destruir a humanidade que está na Lua, o seu último reduto. O Mark tem esse general rival chamado Lupinar. Ele fala que eles precisam da Lua porque um mestre misterioso dele o ordenou. E quando aparece a mega nave de controle dos lobos, em formato de pirâmide, rola uma confusão de personalidades desse piloto da nave espacial com a do taxista na Terra. A nave, ou o táxi, bate em algo e essas personalidades ficam alternando. Nas duas, ele vê o seu amigo francês morrendo por causa da batida. Depois dessa confusão, a história volta a focar mais no Mark ali como ele sendo aquele general espacial. Ele usa um traje todo tecnológico e começa a lutar contra aquele outro general lobão lá. E uma luta insana entre os dois começa a se dar lá naquela base humana na Lua. Enquanto eles lutam, os lobos invadem a base e começam a massacrar os humanos desse local. Ele acha que isso tudo não está acontecendo, e nessa distração, o Lupinar dá uma bela mordida no Mark. E com isso ele volta a ser o taxista Jake e acha que foi tudo um pesadelo. Mas ao entrar no restaurante da Jenna, ele vê todo mundo morto lá dentro, inclusive a sua amiga. Nesse momento, a polícia chega e, vendo essa cena do crime, pede para o Mark se entregar. Isso mesmo, eles o chamam de Mark. Ele é levado então para a delegacia e aqui de novo as coisas começam a ficar suspeitas em relação à sanidade do Mark. Os policiais estranham que ele gosta de ser chamado de Jake, mas ele usa um bigode falso. E isso até a detetive do local chegar e é a cara da doutora Emmett, que a gente viu lá no começo da história. Ela acha toda a cena do crime no restaurante bizarra, mas isso não foi o ápice para ela, porque ela acha o traje do Cavaleiro da Lua na mala do táxi do Mark e menciona que o táxi não tem nenhuma avaria. A Emmett conta que ele tem um longo histórico de internação em sanatórios. O Mark fala que usar o traje do Cavaleiro da Lua o mantém são. Quando a detetive continua falando que foi ele quem matou todos, o Mark grita. E então uma voz desconhecida fala, corta. Isso mesmo, na verdade, quem estava ali era o Mark como Steven, e ele estava atuando naquele filme do Cavaleiro da Lua. E olha, eu não sei quantas vezes que essa HQ ela vai me enganar. Essa cena do filme continua e o Mark ainda tá na delegacia. Então, no desenrolar dessa história, o Mark consegue escapar, veste o seu traje de Cavaleiro da Lua e encontra com o Crowley. E ele lhe dá uma dica muito precisa, na verdade, sobre quem que é o verdadeiro assassino, que é o Homem Meia-Noite, um vilão clássico, né, do personagem. O Crowley mexe com ele, fazendo relembrar de como ele teve de vender a sua alma para libertá-lo da prisão em que se encontra. Logo depois, ele encontra de uma forma até bem fácil esse assassino, e ele tá com a Marlene. E assim, as falas dos dois ficam tão ruim e é tanta conveniência de roteiro que, claro, que nós estamos vendo, né, o filme sendo rodado. E ele é muito ruim. O assistente do diretor menciona que do lado do set deles estão filmando um filme de naves espaciais. E imediatamente o Steven volta a ter a sua personalidade de piloto espacial. E assim, pouco a pouco a gente vai vendo, né, de onde, né, o Steven ou o Mark vai pegando essas ideias das personalidades. Mas dessa vez o Mark ele começa a se enxergar nessas personalidades, nesses outros egos dele, e ele começa a ver a si mesmo nessas histórias, mas num ponto de vista de um observador. Essas três personalidades estão lutando, e o Mark fica pedindo por ajuda, até que chega o momento em que esses três egos atravessam uma porta e se deparam com o Mark olhando para elas. Ele diz que eles precisam conversar, e aí começa uma terapia de grupo. Essas personalidades acham que ele é mais um vilão e que há algum plano entre elas. Esse Mark fala que elas não são reais e que ele agora sabe quem ele é. E como essas personalidades fazem parte dele, elas vão desaparecer para que ele tenha que ficar completo de novo. E um detalhe legal dessa HQ é que enquanto o Mark vai conversando com cada uma desses egos ou personalidades dele, as páginas das HQs vão mudando de acordo com cada personalidade. E cada personalidade que vai sendo absorvida, ela começa a evaporar como areia. E a primeira a ser absorvida é daquela dele lá como o guerreiro espacial. Já a personalidade do Cavaleiro da Lua é mais agressiva, e o Mark tende a lutar contra ela, dizendo que essa parte dele só sabe essa linguagem, a violência. Ele também é absorvido, e aí falta só o Steven. Ele o acha e conversa sobre os seus alter egos, que ele compartilhou a sua vida inteira com eles e soube administrá-los sem perder o controle. Mas chegou um momento em que o Mark começou a misturar esses alter egos. O Steven fica com medo de deixar de existir, mas o Mark fala que para o bem de todos, ele precisa estar no controle novamente. No fim, o Steven pede para que o Mark seja feliz, e ele diz que vai tentar isso, mesmo que ele nunca se cure.
e fala que essas personalidades sempre estarão com ele. Essa parte da despedida dos seus egos ali é muito legal, essa parte. E depois de absorver, né, esses egos dele, o Mark ainda não sabe bem onde é que ele tá, ou que problema que ele tá sofrendo, mas ele diz que tem certeza de uma coisa só: ele precisa voltar lá para aquele sanatório do começo da história e matar o Khonshu. A história então começa a alternar entre a saída do Cavaleiro da Lua até o sanatório, com um flashback dele ainda criança. Nós vemos o pequeno Mark conhecendo o pequeno Steven. Ele o leva até o seu quarto, mostra os seus brinquedos. E quando seu pai entra ali, nós vemos que, na verdade, o Mark estava sozinho e conversando com essa outra personalidade. Um tempo se passa e o pai dele o leva até um especialista. E nessa conversa, ele diz que o Mark já tem mais de uma personalidade e que elas ficam alternando, levando semanas entre uma e outra. E nessa lembrança, o Khonshu aparece para ele e diz que em breve o Mark estará com ele. E nessa lembrança, o pai do Mark diz que ele não vai conseguir ajudar ele e que o filho dele está doente. E por isso ele vai ser levado para um local, mas sem os pais dele. E é uma parte bem pesada aqui, bem sério, né? Enquanto isso, no presente, né, o Cavaleiro da Lua, ele volta para aquele bueiro e chega, né, onde está o Anubis, que está lá com a alma do seu amigo. Ele diz à criatura que quer renegociar a alma do seu amigo e pergunta se não há nada que o Anubis talvez queira. Ele menciona algo, mas não explica direito o que é, mas que o Mark saberá o que é essa coisa. O herói aceita o negócio e, ao fazer isso, ele mergulha por um bom tempo nesse espaço. E enquanto faz isso, ele vai revivendo as memórias dos tratamentos que ele sofreu enquanto crescia. Enfim, ele atravessa o que parece ser um oceano e cai nesse mar de areia. Só para se deparar com essa cena bizarra aqui: um egípcio num inseto gigante pronto para atacá-lo. Parte 3: Renascimento. E ó, o confronto final aí do Mark, né, com a entidade egípcia que supostamente lhe deu os poderes, tá chegando. Mas mais detalhes ali da origem do Mark começam a voltar como lembrança. Nós vemos agora o Mark adulto saindo do hospital onde ele tá internado por alguns dias. E olha aqui a doutora Emmett de novo. O motivo da saída, entretanto, não é algo feliz. É o funeral do seu pai. E depois ele tem problemas com a sua mãe quando uma de suas personalidades fala com ela. Na calada da noite, ele pega suas coisas e foge do monitor do hospital que estava com ele, pelo seu antigo quarto. Mais alguns anos se passam e ele foi admitido no exército. Contudo, o seu tempo ali não dura muito, embora ele tenha sido condecorado com várias medalhas, pois os seus superiores encontram a sua verdadeira ficha médica e por isso ele vai ser dispensado. Contudo, novamente, ele foge no caminho de volta. Ele entra então em lutas ilegais no exterior, até que o seu talento de luta fisga o francês, que viria a se tornar um dos seus melhores amigos e o colocaria na vida de mercenário. Mas de volta àquele lugar que ainda está desconhecido, o Mark começa a lutar contra aqueles egípcios montados em insetos gigantes. E o Mark até monta em um inseto gigante e começa a lutar contra outros guardas. Olha esse contexto de luta bizarra. O cavaleiro luta contra alguns guerreiros, mas logo é cercado. Ele é levado para dentro de uma pirâmide e na prisão ele encontra Amput, a esposa de Anubis. Ela diz que eles estão no Overvoid e ali até deuses como ela perdem seus poderes. O Mark vê que ele está ali para resgatá-la. Os guardas depois levam o Mark para um altar, com uma plateia assistindo e dizem que vão fazer um sacrifício dele ali. E o manda-chuva desse local pergunta se ele deve morrer lentamente ou ter uma morte rápida. Quando ele vai ser sentenciado, os guardas são mortos por olha só quem, o Cavaleiro da Lua. E na verdade esse Cavaleiro da Lua é uma daquelas personalidades que o Mark achou que tinha absorvido e elas tinham desaparecido. Mas elas vieram aqui ao seu auxílio. O Steven libertou a esposa do Anubis e o piloto espacial aparece ali com a sua supernave e leva eles dali. O Mark agradece os seus outros egos e eles dizem que ele tem uma missão agora: salvar o Crawler. A nave chega até onde está o Anubis e ele se reencontra com sua esposa. Ele honra sua promessa e devolve a alma do seu amigo. Os outros egos do Mark explicam que ele agora deve ir sozinho e que eles não podem segui-lo, mas que estarão com ele sempre. Enquanto isso, as lembranças lá do Cavaleiro da Lua não param. Depois de fugir então do exército, ele vira amigo, né, do francês e ele entra na vida de mercenário. E aí nós vemos ele fazendo uma missão onde ele tem que pegar um alvo. E por coincidência, esse alvo tem um codinome Lobo. Lembram daqueles lobos espaciais invadindo a Terra? Essa missão os leva à pessoa que deu essa tarefa, que vive no Egito. O francês confessa que nunca viu esse chefão do crime, mas ele gostou dos serviços do Marco e do francês,
e quer conhecê-los, e ele se revela como sendo Bushman, e ele não aparenta ser uma pessoa muito amigável. E bem, depois de salvar a alma do seu amigo, ele fala pro Collie ir lá encontrar com a Jenna, enquanto ele vai até o sanatório sozinho, então, derrotar o Deus Khonshu. E quando o Cavaleiro da Lua vai andando de volta, a voz da entidade o recepciona e o chama de filho, e que estava esperando seu retorno. Quando o Mark vê onde ele está caminhando, ele fica surpreso por ver o seu próprio cérebro e é sugado para dentro dele, enquanto o Khonshu fala como a sua mente é fraca. Ele cai dentro da sua mente e lá dentro ele vê uma lua. A entidade fala para eles ficarem juntos. O Mark fica tentado em se juntar a Khonshu, mas diz ao Deus que ele está ali para matá-lo. Ele acerta essa ilusão do cérebro com seu bumerangue e escapa dessa prisão. E mesmo com o Deus egípcio ameaçando das mais diversas formas, o Cavaleiro da Lua enfim retorna ao sanatório do começo da HQ. E nós chegamos então na última memória da origem então do Cavaleiro da Lua, que é quando ele conheceu a Marlene e ele foi deixado para morrer lá na tumba, que é quando ele ganhou os poderes, de Cavaleiro da Lua. Foi durante uma missão com o Bushman. Ele ficou sabendo que arqueólogos descobriram uma tumba do faraó e vai com Mark e o francês na equipe para ir atrás desse tesouro. Quando eles chegam lá, nós vemos que esses arqueólogos são a Marlene e seu pai. Eles não querem entregar nada ao Bushman, mas ele mostra que é implacável e acerta fatalmente o pai dela. O Mark tenta deter o vilão, mas ele o derrota e o deixa à beira da morte. Ele leva a Marlene para ir atrás da tal tumba e o francês a conta gosto. Depois, o Mark acorda no deserto e fica alguns dias rumando por ele. Até os seus egos tentam ajudá-lo, mas foi aqui onde ele começou a escutar o Deus Khonshu. Essa voz promete ao Mark que ele vai viver se aceitar ser o seu cavaleiro. E foi então assim que ele se rendeu então a essa entidade e ganhou os seus poderes. E na última cena dessa lembrança da origem do cavaleiro, o Mark acorda e encontra a Marlene dentro da tumba. Ele desperta e já sai dizendo que ele tem trabalho a fazer, mas ela não está entendendo nada do que ele falou. No presente, o cavaleiro novamente encontra aqueles chacais e o crocodilo do sanatório. Eles tentam sedá-lo, mas o Mark começa a os nocautear, falando que vai gostar disso. Ele chega até o terraço do local e encontra finalmente Khonshu. Quando o cavaleiro tenta avançar, o Deus começa a zoar com a percepção dele, o fazendo acreditar que ainda está na lua, ou sendo atacado por um lobo. Até o Bushman é summonado ali. Enquanto Mark luta com essas ilusões, ele diz ao Khonshu que ele sabe quem realmente ele é. Ele diz que ele é a loucura que vive dentro dele. O Mark desabafa, falando que esse deus egípcio é nada, e que ele não tem mais medo dele. Eu sou doente, eu sei que eu nunca serei curado, mas eu ainda posso ter uma vida, diz o Mark. Quando o Khonshu diz que o Mark precisa dele, este começa a listar todas as pessoas que ele é, e que nós vimos ao longo dessa história. No fim, eles dizem que são o Cavaleiro da Lua, e que nunca precisarão do Khonshu. Eles farelam a presença física dessa entidade, e Mark se vê em Nova York, mas ela tá normal. Começa a chover, e ele fala que há muito tempo ele não sentia tanta paz e calma como agora. Essa saga termina com Mark vestindo seu traje de Senhor Lua, e se perguntando se isso tudo foi real. Mas o bem que ele sente agora já é o suficiente. E esse então é o final dessa mega saga então do Cavaleiro da Lua. E eu achei ela sensacional. É uma grande saga do personagem que mergulha muito no psicológico dele. E eu consigo ver então por que ela é considerada uma das melhores sagas do personagem. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse quadrinho do Cavaleiro da Lua? E se vocês quiserem mais história dele, deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos os nossos projetos no Padrim e também no Clube de Canais no YouTube. Tem o link dos dois projetos na descrição. Até a próxima, gente. Tchau, tchau!